Ora, muito boa tarde. O meu nome é Ana Isabel Santos, estou aqui, sou a deputada relatora desta petição e estamos aqui para vos ouvir. Quero-vos apresentar os deputados que aqui estão. Temos do Partido Social Democrático a deputada Joana Barata Lopes, do Partido do Chega o deputado Jorge Galveias, do partido do PCP temos o deputado João Dias e do Bloco de Esquerda a deputada Isabel Pires. Vou-vos dar a palavra, mas antes disso quero-vos explicar como é que vai decorrer esta audição. Os peticionários têm uma primeira ronda de 10 minutos, onde nos vão fazer chegar as razões desta petição e apresentarem o que entenderem. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos, até 5 minutos para vos colocar questões, e depois os peticionários têm novamente 10 minutos para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Passo-vos então a palavra para nos apresentarem aqui a petição número 37, enfermeiros pelo direito de acesso ao Estatuto de Profissão de Alto Risco e de Desgaste Rápido. Muito obrigada. Ok. Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Costa, sou presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Eu vou também apresentar os restantes colegas. Nós estamos aqui também com o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, representado aqui pelo Rui Cavaleiro. O Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem representam uma federação de sindicatos, a FENSE. Está também representado pelo Sindicato dos Enfermeiros o Tiago Cunha e Ivone Santos. Antes de mais, quero agradecer esta oportunidade de expormos aqui aquilo que nós achamos que é o justo para uma profissão que tem sido tão importante para o Serviço Nacional de Saúde. Eu vou ler aqui um pequeno... Tenho os 10 minutos, acho que vou dar perfeitamente para aquilo que eu tenho aqui. Ok, pronto, muito obrigado. Madrugada de 22 de fevereiro de 2022. Serviço de urgência da Unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave. Uma jovem dá entrada, ferida, acompanhada por um grupo de cerca de 15 a 20 elementos. Em poucos instantes, e sem que nada o fizesse prever, o grupo que a acompanhava começa a agredir barbaramente o vigilante e os enfermeiros presentes no local, bem como vários doentes que aguardam observação. No final, abandonam calmamente o serviço de urgência, deixando um rastro de destruição, medo e consternação. O serviço de urgência não fechou. Manteve-se aberto, atendendo as dezenas de pessoas que aguardavam a sua vez e que se sentiram impotentes em assistir a um ato cobarde e encoberto pela impunidade. 8 de março de 2023, 19 horas. Serviço de urgência do Hospital Distrital da Figueira da Foz. Um homem inconsciente dá entrada acompanhado por um grupo de 4 pessoas. Sem que nada o fizesse prever, começam a agredir violentamente o segurança e o enfermeiro que se encontrava de serviço. Mais uma vez, e após cometerem todos os atos de violência que tinham em mente, abandonam o serviço de urgência sem que ninguém os tenha conseguido parar. Entre estes 2 casos passaram 13 meses. No tempo que mediou estas 2 agressões, restaram-se mais de 1.600 notificações de violência contra profissionais de saúde, registadas na plataforma Notifica. 1/3 destas situações tratou-se de agressões contra enfermeiros. Número que rapidamente dispara se começarmos a recuar no tempo durante a última década. 1.632 episódios de violência contra profissionais de saúde em 2022, 961 em 2021, 825 em 2020. Quase sempre o grupo profissional dos enfermeiros é aquele que figura a maioria dos casos de violência. Estas situações não acontecem por acaso. Os enfermeiros sempre na linha da frente do Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, daquela que é a sua principal porta de entrada, que é o serviço de urgência. São eles que acolhem o doente à sua chegada e fazem a primeira triagem em função dos sintomas. A vivência da alteração da saúde das pessoas é sempre feita em clima de tensão, na maioria das vezes com a assunção de uma maior gravidade dos sintomas e da doença
do que na verdade se verifica. Em 2022, verificou-se uma média diária de 5 episódios de violência contra profissionais de saúde. E estes são apenas os casos registados na plataforma Notifica, que é uma plataforma que é utilizada, que é destinada à notificação e gestão de incidentes ocorridos no Serviço Nacional de Saúde, na qual o cidadão ou o profissional de saúde podem reportar situações relacionadas com a sua segurança ou do doente na prestação de cuidados de saúde. Mas nós também queremos alertar para uma coisa: quantos outros, pelos mais variados motivos, ficam por registar? E quantos destes casos foram alvo de participação criminal? Quantas vezes o medo e o receio de retaliação por parte dos agressores ou das suas famílias não compeliram os enfermeiros a não apresentar queixa? Em fevereiro de 2022, o Sindicato dos Enfermeiros lançou a petição a exigir o reconhecimento da enfermagem como profissão de alto risco e desgaste rápido, e a simplificação da concretização da queixa-crime a quando há agressões a profissionais de saúde. Em julho de 2022, foi entregue na Assembleia da República a maior petição alguma vez realizada na área da saúde, com mais de 31.000 assinaturas. A enfermagem é, de facto, uma profissão de alto risco, como é desgaste rápido. O próprio governo português o reconheceu quando, durante os anos 2020 e 2021, em pleno contexto de pandemia, decidiu instituir a atribuição de um subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia da doença Covid-19. É reconhecido por todos o papel central que os enfermeiros desempenharam no controle da pandemia e na criação e aplicação de uma política de vacinação massiva contra a Covid-19, que veio poupar milhares de vidas e contribuiu de forma decisiva para controlar um efeito pandémico que ameaçava destruir a economia portuguesa e, principalmente, a sua população. Mais uma vez, os enfermeiros decidiram estar presentes e avançaram para a linha da frente na prestação de cuidados a todos os portugueses. Abdicaram do seu tempo de descanso, do seu tempo em família, do cuidado dos seus familiares mais próximos, com um espírito de altruísmo por todos elogiado. Mas estamos cansados de palmas à janela, de palmadinhas nas costas e de elogios de oratória. Queremos ver reconhecida a especificidade da nossa profissão, o desgaste acrescido de estarmos sujeitos diariamente a turnos sucessivos, 24 horas por dia, a cuidar de todos nós. Dias seguidos sem vermos as nossas famílias, longe de quem mais amamos e que também precisa do nosso cuidado. De tudo abdicando para cuidar de pessoas que nos são completamente estranhas, mas as quais tratamos e cuidamos como se fossem o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó, os nossos filhos. A Assembleia da República e os senhores deputados em particular têm o dever, diria até a obrigação, de reconhecer, por fim, o risco e a penosidade inerentes à profissão de enfermeiro, tal como têm a obrigação de rever a legislação e alterar a tipificação das agressões aos enfermeiros. A tipificação destas agressões como crime público retira dos profissionais de saúde o ónus de ter de formalizar a denúncia deste tipo de situações. Só assim estarão a proteger os enfermeiros. Só assim estarão a valorizar o nosso esforço e a nossa dedicação à mais nobre das causas humanas, cuidar do próximo. Estes dois casos que eu aqui relatei, eu vou só mostrar 2 fotografias, que é a forma como o colega ficou no dia em que foi agredido. Isto são imagens reais. Não são imagens montagens. O colega foi agredido por 14 pessoas. Agrediram, distribuíram, fizeram o que entenderam e saíram da urgência sem sequer ser identificados, porque efetivamente a polícia demorou meia hora a chegar ao local. Isto, hoje também trago aqui o Jornal Notícias, que nos diz: nunca os profissionais de saúde do SNS faltaram tanto por doença. Isto é importante. Eu terei aqui algumas notas, também vou ser breve. Isto representou em 2022 3 milhões de dias por doença. Mas se nós quisermos ir ao fundo da questão, que é incluirmos os acidentes de trabalho, a doença profissional, nós estamos a falar de 6 milhões de dias de ausência dos profissionais de saúde no SNS. E os números não param de subir. Nós, só em janeiro e fevereiro deste ano, o portal da transparência já registrou 637 mil dias
da ausência por doença. Estamos a falar aqui de um aumento de 54% em relação ao ano 2019. O ano 2019 é um ano importante, que é um ano pré-pandemia. E nós temos que perceber que existe uma antes da pandemia e uma após a pandemia. E isto é importante percebermos que os profissionais de saúde estão afetados por essa situação e, se nada for feito, nós podemos dizer que podemos não ter uma segunda oportunidade, porque efetivamente é necessário recuperar cirurgias, é necessário recuperar consultas, é necessário recuperar tratamentos, mas nós estamos a pedir isso aos mesmos profissionais que estão cansados, estão esgotados, estão desmotivados e estão exaustos. E, efetivamente, se hoje somos 150 mil profissionais de saúde no SNS, 50 mil deles são enfermeiros, com estes números, com este absentismo em um aumento exponencial, nós podemos dizer que podemos não ter profissionais para cuidar de nós. Podemos não ter profissionais para cuidar da nossa saúde quando nós estivermos doentes. E a pergunta que eu deixo para terminar é: e quem cuida também de nós? Porque nós também precisamos de ser cuidados. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu queria só aqui dar nota que esta audição é gravada, por isso, se não tiver aqui algum grupo parlamentar, depois tem a oportunidade de ver, e não é por falta de interesse que isso acontece, é porque estão a acontecer imensas coisas ao mesmo tempo e às vezes não é possível conciliar. E neste sentido, eu vou passar, por esta razão mesmo, que não era a primeira pessoa a falar, mas vou passar ao deputado do PCP, porque tem que sair a seguir para outro evento, e vou-lhe dar a palavra para falar agora já em primeiro lugar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Agradecer também aos outros grupos parlamentares a oportunidade e a tolerância que me dá para poder falar em primeiro lugar, e desde logo deixar esta justificação que vou ter que me ausentar por um compromisso que tenho nesta casa, mas tenho que o fazer. Ainda assim, não podia deixar de estar presente nesta discussão, naturalmente, pois, tendo em consideração aquilo que enquadra a petição, ela vai ter que ser discutida em plenário, e teremos aí depois um aprofundamento desta discussão que agora aqui estamos a fazer. Eu quero, de facto, manifestar aquela que é, de certa forma, acompanhar as preocupações que aqui nos trouxeram, manifestando que o grupo de enfermagem é o grupo mais representativo na área da saúde, que tem particularidades específicas. Naturalmente que os senhores enfermeiros têm um conhecimento profundo da profissão, mas ainda assim não me dispenso de alertar para aquilo que é a natureza da profissão, nomeadamente uma profissão sujeita a determinados fatores de risco, lida com o sofrimento, com a morte, com a doença, com a responsabilidade, com trabalhos por turnos, com trabalho físico, com vários fatores de risco, nomeadamente químicos, infecciosos, mesmo até aqueles que têm muita expressão e que muitas vezes não são valorizados, os riscos psicossociais. E, portanto, compreendendo ter-nos trazido aqui um enquadramento muito relacionado com um serviço específico, que é o serviço de urgência, muito relacionado com os enfermeiros que trabalham na urgência, compreendendo essa situação, nós temos uma apreciação que o risco desta profissão está associado à sua natureza e não só a um serviço específico de urgência, porque aquilo que acontece no serviço de urgência acontece nos cuidados de saúde primários, também há violência sobre os profissionais, também há nos próprios serviços de internamento, nas mais diversas áreas de internamento, também existe essa situação. Agora, a verdade é que nós temos que fazer duas ou três questões. A primeira é a constatação de que a profissão tem esta natureza, que é provém do seu exercício. Depois, as questões que devemos fazer é, primeiro de tudo, conseguimos eliminar esse risco? Conseguimos eliminar e controlar todos esses fatores de risco que sujeitam a profissão à penosidade? Não. Nosso entender, não conseguimos eliminá-los. Conseguimos minimizá-los. Conseguimos, de certa forma, reduzir os efeitos? Eu acredito que sim. Devem de ser implementadas essas medidas que permitam, até de certa forma, compensar o risco a que estão sujeitos estes profissionais. E é nesse sentido que nós entendemos que deve de haver um regime específico, até um regime laboral específico para a profissão de enfermagem, valorizando até o aspecto do acesso à reforma, antecipando o acesso à reforma.
E, nesse sentido, acompanho a questão que aqui fizeram. Naturalmente, aqueles que cuidam de outros também precisam que cuidem deles. E aquilo que nós pudemos perceber, que já sabíamos antes da pandemia, mas com a pandemia ficou mais evidente, é a importância de todos os profissionais de saúde, e em concreto dos enfermeiros. Quando nós precisamos deles, eles estiveram lá, agora que são eles que precisam de nós, muitas das vezes aqueles que deveriam corresponder com medidas políticas até, e medidas, nomeadamente, valorização das suas carreiras, dos seus salários, das suas condições laborais. Não há essa correspondência. E é nesse sentido que deixo aqui, naturalmente, acompanhando aquelas que são as vossas preocupações, deixo aqui só uma pergunta que tem a ver, o vosso enquadramento é feito no sentido do desgaste rápido. E que temos muito poucas profissões em Portugal em que foi reconhecido e que muito dificilmente se conseguiu chegar a essa comprovação do desgaste rápido. A questão que faço é se não há um outro enquadramento que possa atingir os objetivos que se propõem, nomeadamente através do reconhecimento de uma profissão de risco e penosidade e insalubridade. Muitas das vezes também essa situação ocorre. Muito obrigado. E pedindo a vossa compreensão e, mais uma vez, saudando a iniciativa que tiveram. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a delegação que aqui está hoje para apresentar esta petição e, se me permitem, quero fazer-vos um cumprimento especial. Nós ainda há pouco tempo, nós temos estado a discutir questões relacionadas com os enfermeiros de forma regular nesta Assembleia da República e isso deve-se muitíssimo à forma como se organizam os sindicatos e os movimentos dos enfermeiros e que, da sua organização, também nos obrigam, e bem, a prestar uma atenção especial a cada uma destas situações. Nós ainda há pouco tempo tivemos aqui, justamente neste grupo de trabalho, um grupo de farmacêuticos hospitalares que tinha que ver com uma coisa que também vos é conhecida, embora estejam em patamares diferentes, que tem que ver com a forma como, no vosso caso, foi aplicada o descongelamento das carreiras para 2018 e agora veio um decreto-lei no final do ano passado e continua a ser difícil de aplicar, enfim, eles estão ainda muito atrás. E uma das coisas que nos diziam, e eu não pude deixar de registrar, e fiz nessa altura também uma referência aos enfermeiros, é que, contrariamente aos enfermeiros, eles não sentiam essa força global, e a prova disso é mais uma petição que tem mais de 30 mil assinaturas. Nós, em fevereiro, no início de fevereiro, debatemos aqui uma, justamente trazida também pelos enfermeiros, que também tinha a ver com profissões de desgaste rápido, e eu já na altura tive a oportunidade de dizer que há duas ordens de razão muito complexas no que diz respeito à questão dos enfermeiros. Por um lado, esta questão do desgaste rápido, que tem um determinado enquadramento e que, de alguma maneira, eu aí, enfim, também tenho uma visão que é um bocadinho diferente da nota de admissibilidade, porque entendemos, o PSD entende que a questão do desgaste rápido deve ter um enquadramento no Código de Trabalho e deve ser o Governo a fazer-nos perceber quem é que então... Que características são estas de uma profissão de desgaste rápido? Justamente por aquilo que também dizem ao início, porque há situações como os bailarinos profissionais, como os mineiros, lembro destas em particular porque tive a oportunidade de trabalhar nelas, que têm, que têm esse reconhecimento, mas que na realidade estão dispersas, estão avulsas, e para nós é importante, enquanto PSD, que, no caso o Governo, que é quem tem tecnicamente a capacidade para o avaliar, possa dispor sobre o que é que são então as características de uma profissão de desgaste rápido, porque é evidente que todos nós compreendemos, porque conhecemos, mas também porque nos trazem aqui, e mais uma vez agradecer por isso, as questões, desde logo, e esta questão da taxa de absentismo tem sido muito falada por tudo aquilo que representa e pela necessidade que ninguém questiona que temos dos enfermeiros, mas sobretudo de os termos em condições de poderem prestar o melhor serviço e no respeito que temos que demonstrar por eles, nomeadamente a questão de estarem sujeitos aos turnos constantes, a questão das questões de violência que aqui foram levantadas e depois... Uma outra ordem de razão que também tem sido aqui muito discutida, já não tanto no âmbito desta comissão, mas globalmente para os enfermeiros isso é absolutamente irrelevante, para a classe profissional, que é as grandes disparidades que houve com o descongelamento da carreira, que há nos contratos individuais de trabalho versus contrato de trabalho em funções públicas, e portanto há aqui um conjunto de situações globalmente que dizem respeito aos enfermeiros e que têm trazido e que nos obrigam sistematicamente a pensar sobre elas também muito pela forma como se organizam. E portanto é que eu não posso deixar de fazer este reconhecimento de quem tem acompanhado as vossas questões e, naturalmente, sendo elas questões diferentes, é muito por força da forma como se organizam e trazem isso até nós. E isso é muito importante. Sobre esta questão da profissão de desgaste rápido, nós tivemos a oportunidade de dizer isso já por várias vezes.
e apresentámos inclusive, já depois disto, já este mês, em sede de plenário, um projeto de resolução para voltar a recomendar ao Governo que criasse esse grupo de trabalho que nos faça saber, porque para nós é importante que haja uma coerência para que os profissionais, sejam eles quais forem, percebam o que é que são essas características de uma profissão de desgaste rápido. Aquilo que nos foi dito já por várias vezes, isto começou em maio de 2020, na altura por uma petição de tripulantes de cabine, e na altura o grupo parlamentar do CDS apresentou esse projeto de resolução, uma recomendação, para que, creio que até era um projeto de lei, para que o Governo, ou para que se criasse esse grupo de trabalho. Na altura o que foi dito pelo Partido Socialista foi que o grupo de trabalho estava a decorrer, a mesma coisa foi reiterada depois em dezembro de 2020 e já no tal debate que vos falava em fevereiro deste ano, foi dito que até final de 2023 sairá de um grupo de trabalho interministerial que está constituído uma listagem, esperamos nós, daquilo que deve ser considerado as características de uma profissão de desgaste rápido, para perceber o que é que então nós podemos adaptar para quê? Porque para nós, enquanto legisladores, e vocês identificaram isso logo na petição, é importante que os profissionais, sejam eles quais forem, percebam o que é isto da profissão de desgaste rápido. Porque senão, aquilo que acontece é exatamente a mesma coisa que aqui dizem. É porque é que aos mineiros isso já foi reconhecido, porque é que aos bailarinos profissionais isso já foi reconhecido e porque é que a nós, que entendemos que estamos nas mesmas condições, não é reconhecido. Porque são diplomas avulso, que disseram respeito a cada uma destas profissões. E não deve ser assim, porque a definição de desgaste rápido tem que ser clara o suficiente para projetar na sociedade uma lógica de transparência e de rigor, para que então cada classe profissional, nomeadamente a dos enfermeiros, possa dizer nós enquadramos por esta razão, e no caso dos enfermeiros, todos nós percebemos a quantidade de razões que vos levam a pedir este reconhecimento como desgaste rápido, para que possam então dizer, à luz da lei, nós queremos estar enquadrados nesta classificação de desgaste rápido. É um bocadinho técnico e eu compreendo que não dá a resposta imediata que os profissionais, no caso os enfermeiros, merecem, mas aquilo que temos feito é acompanhar aquilo que deve ser o papel do Governo, porque nós também entendemos que deve ser tipificado e porque nós também entendemos que os profissionais, mais que tudo, têm que poder dizer à Assembleia da República: nós enquadramos com clareza e com transparência nesta categoria que são os profissionais de desgaste rápido. Dito isto, aproveito para recuperar, e vou terminar, Sra. Presidente, uma das perguntas que nos deixou aqui o Partido Comunista Português. Sem prejuízo disso, o PSD viabilizou as propostas, nomeadamente algumas delas até do Partido Comunista, que foram feitas para atribuir, por exemplo, o subsídio de penosidade. Aliás, nas regiões autónomas tem-se trabalhado muito à volta deste tema, e não foi por causa disso que o PSD votou contra ou inviabilizou. Mas entendemos que é preciso uma clareza e uma transparência. Uma das perguntas que aqui foram deixadas é se há alguma outra fórmula, para além daquela que é essa classificação de desgaste rápido, de que esperamos vir do Governo e que virá em tese até pelo menos ao final deste ano, se há alguma outra forma que no imediato, da vossa parte, também vos pareça razoável para tentar responder a algumas das questões que aqui trazem. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Jorge Galveias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora Ana Isabel Santos. Senhoras deputadas, cumprimento os senhores e a senhora peticionária, afirmando desde já que o Chega está totalmente de acordo com os pedidos desta petição. E isto comprova-se com o projeto de lei 501, apresentado pelo Chega, que propunha o reconhecimento da profissão de enfermeiro como desgaste rápido e a antecipação da idade da reforma. Proposta cujo teor certamente conhecerão. Obviamente, e embora concorde com a senhora deputada do PSD, de que tem que ser criado um enquadramento para as profissões de desgaste rápido, na nossa opinião, nós não podemos continuar permanentemente à espera que o Governo se decida a criar esse tal enquadramento. Obviamente, a nossa proposta foi chumbada, embora, na nossa opinião, fosse de inteira justiça. No entanto, uma vez que há outras propostas para que a vossa profissão seja considerada de desgaste rápido, esperemos que alguma delas seja aprovada, uma vez que
é de toda a justiça. Há determinadas profissões que eu julgo que não é preciso estarmos à espera que o Governo crie um enquadramento das profissões que serão ou não de desgaste rápido para aquelas que são tão óbvias que não se possa fazer a tal legislação avulsa. Portanto, esperemos que alguma dessas propostas seja aprovada e desejo, sinceramente, a melhor das sortes para que isso aconteça. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires. Obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar, obviamente, os senhores peticionários e os seus representantes que aqui estão hoje. Sobre o essencial da petição que foi aqui apresentada, que obviamente tem aqui um número muito significativo de assinaturas. Enfim, eu acompanho algumas reflexões que, inclusivamente, a Sra. Deputada Joana Barata Lopes aqui coloca. A questão do desgaste rápido, as profissões de desgaste rápido, tem sido amplamente debatida aqui, especialmente na 10ª Comissão, e tem sempre havido aqui esta discussão sobre, até porque os pedidos que nos vão chegando também têm que ser respondidos e, portanto, muitas vezes estamos aqui a tentar responder a cada profissão que vai fazendo esse pedido e tentando responder de alguma forma a esta necessidade que as profissões têm de ver, enfim, mais direitos seus consagrados naquilo que são os riscos da sua profissão, mas há de facto aqui uma espera quase indefinida de um suposto grupo de trabalho que tem a ver com profissões de desgaste rápido, que da parte do Governo continuamos a não ter qualquer notícia sobre resultados desse mesmo grupo de trabalho, e aí concordo que de facto seria importante perceber o que é que foi afinal estudado nesse grupo de trabalho e quais é que são as conclusões, porque falamos, regra geral, daquilo que temos vindo a discutir na Assembleia da República, falamos de profissões em que este desgaste, além de óbvio para leigos, também costuma vir acompanhado e cada vez mais tem vindo a ser acompanhados de estudos, nomeadamente da academia, relativamente ao desgaste que determinadas profissões têm. Eu creio que no caso dos enfermeiros é absolutamente óbvio. Enfim, vocês referem várias dessas matérias na vossa petição, o trabalho por turnos, os turnos extra, abdicar de férias, de horas de descanso, os riscos acrescidos que já foram aqui referidos também, não só do ponto de vista físico, enfim, quando existe o tratamento com pessoas, há sempre riscos associados, mas também do ponto de vista dos materiais com os quais têm que lidar diariamente, e isso foi uma das razões que nos fez apresentar já um projeto de lei que pedia a criação de um estatuto de risco e penosidade para os profissionais de saúde, sendo certo que não focávamos apenas numa parte dos profissionais de saúde, mas porque de facto acreditamos que há aqui riscos muito semelhantes em vários profissionais de saúde e, como nós vimos, como já aqui também foi referido, a altura da pandemia demonstrou-nos que de facto estes profissionais são absolutamente essenciais e para esse reconhecimento não basta enfim, algumas medidas avulso ou algumas medidas simbólicas, e várias delas foram simbólicas que foram sendo tomadas durante a altura de pandemia. É preciso então olhar efetivamente para as condições de trabalho que estas pessoas têm e para a forma de mitigar muitos destes riscos. Isso passa também, por exemplo, pela questão da reforma antecipada, pelo Estatuto de Risco e Penosidade, que acaba também por oferecer aqui mais proteção a quem tem este estatuto. Este projeto, no início de março deste ano, 2023, foi chumbado. No entanto, acreditamos e vamos continuar a insistir em propostas destas, porque nos parece que são aquelas que vão ao encontro não só daquilo que é possível do ponto de vista legal, mas também daquilo que são as necessidades que os profissionais, nomeadamente e em particular os enfermeiros e as enfermeiras, têm vindo a colocar em cima da mesa, que para nós são reivindicações bastante justas e, claro,
está mais do que na hora de olhar para estas profissões e então, efetivamente, correspondermos àquilo que se diz. Se queremos valorizar e se achamos que são muito importantes, então isso tem que ter uma correspondência do ponto de vista legal, e isso significa este tipo de estatutos específicos que reconheçam esta penosidade e que por essa via tragam efetivamente mais direitos e maior proteção a estes profissionais. E, portanto, é para dar nota de que, apesar deste projeto em especial ter sido chumbado muito recentemente, iremos, obviamente, continuar a apresentar propostas legislativas que vão efetivamente neste sentido. Muito obrigada, Sra. Deputada. E em nome do Partido Socialista faço aqui também a minha intervenção. E neste sentido quero agradecer a disponibilidade com que aqui estão e em disponibilizarem-se a esclarecer as condições laborais que, no vosso entender, fundamentam aqui a vossa pretensão de que a profissão de enfermeiro seja considerada uma profissão de desgaste rápido. A exposição a nível de stress que elencam aqui na documentação, as jornadas de trabalho e também o desgaste emocional e físico com que prestam a vossa atividade profissional são aqui os principais fundamentos também que nos apresentam. O Partido Socialista tem um entendimento que devem ser criadas um conjunto de regras para a atribuição de profissão de desgaste rápido, assim como o acesso a medidas efetivas e eficazes da diminuição da penosidade de risco. É importante a existência de medidas de redução de penosidade e apontar os possíveis caminhos de reconversão que permitam manter uma longa e saudável vida ativa. Está realmente um grupo de trabalho em funcionamento que está aqui a avaliar que estão a avaliar aqui as profissões, como é que devem ser articuladas, e também como é que devem ser tipificadas as características definidoras da penosidade e dos riscos inerentes às profissões de desgaste rápido. Aguardamos até ao final do ano que seja feito um relatório para realmente aqui termos uma ideia da situação. Queria deixar aqui uma questão relativamente à questão da violência dos profissionais que referiram aqui. A violência dos profissionais é um dos parâmetros aqui muito considerado no Notifica. Aquilo que eu quero questionar é, daquilo que é registado no Notifica, o que é que foi feito a nível dos locais para realmente aqui debelar estas situações que vão sendo notificadas pelos profissionais? O que é que tem sido feito a nível local para se debelar estas situações que podem lá ser registadas? Muito obrigada. Passo-vos então a palavra, têm 10 minutos para responder às questões que foram colocadas ou que entenderem. Começando pela sua questão, é assim, tudo o que as instituições no SNS possam fazer não é mitigar apenas o problema. O problema de base é nós percebermos que o profissional de saúde, se for agredido, tem que apresentar uma queixa apresentando o seu agressor. Isto significa que nós temos aqui uma dualidade. Este profissional vai continuar a trabalhar e pode trabalhar num internamento, numa consulta, e ele não vai poder deixar de atender familiares ou a própria pessoa ou o próprio agressor, porque efetivamente foi agredido. Isto acho que daí que era a importância de nós termos aqui um crime público, um crime que não necessita da pessoa ter que formalizar a queixa, de alguma forma retiraria toda esta pressão e toda esta ansiedade, este medo do profissional que é agredido. Eu começaria por aí. Depois, em relação à tipificação da designação, eu acho que nunca pode ser restritiva. Eu acho que nós estamos aqui a restringir muito aquilo que nós estamos a pretender. O enquadramento que nós pretendemos é que a pandemia deu-nos aquilo, deu-nos uma oportunidade que se calhar nós não vamos ter outra vez. E aquilo que eu comecei a dizer, em que neste momento existem 6 milhões de dias de ausência dos profissionais de saúde, o recorde foi batido em 2022, isto significa que os profissionais de saúde podem não dar uma segunda oportunidade à população. Eu quando digo podem, é porque não podem mesmo.
Se nós temos cada vez números recordes, um aumento de 54% do absentismo de 2019 para 2022, isto significa que os profissionais estão no seu limite. E nós não podemos estar à espera de tipificar o que quer que seja, ou restringir, ou achar que pode ser mais para a direita ou mais para a esquerda. Nós precisamos tomar medidas agora, porque as medidas são necessárias agora. Nós vamos chegar a uma altura que é o verão, uma altura sempre crítica para o Serviço Nacional de Saúde. Os profissionais de saúde já andam a avisar, nomeadamente os enfermeiros, que os números estamos muito abaixo daquilo que nós pretendemos fazer e nós empurramos um bocadinho com a barriga, como eu costumo dizer, mas isto um dia pode nos calhar a nós. Chegarmos a um serviço de urgência, chegarmos a um serviço de internamento para ser operado e dizemos, olha, não vai dar, porque não há profissionais. E se nós estamos à espera que isso aconteça, estamos a caminhar no caminho certo. 6 milhões de dias de ausência de profissionais de saúde em 2022, acho que nos deveria corar a todos que estamos aqui. Devia-nos preocupar, devíamos, acima de tudo, devíamos repensar naquilo que nós queremos do Serviço Nacional de Saúde. Se o objetivo é destruí-lo, sim, estamos no bom caminho, os profissionais também já estão exaustos, é só mais um empurrão. A pandemia, eu acho que trouxe-nos a todos nós, demonstrou-nos o quanto somos frágeis e quanto dependemos dos outros. Mas nós só dependemos dos outros se os outros nos puderem ajudar. E isto é a premissa mais importante. Alguém só cuida de nós se estiver disponível para o fazer. E isto não precisaria de grupos de trabalho, de designações, deveria partir do próprio legislador entender que, efetivamente, o ano 2020, 2021 e mesmo o próprio ano 2019 foram anos de uma demonstração, de uma abnegação que eu acho que transcende qualquer responsabilidade de uma profissão. Enquanto a maioria de nós estava em casa, no seu conforto, com os seus familiares, a maioria destes profissionais deixou de ver os seus familiares, os seus filhos, as suas mães, os seus pais, durante semanas, alguns deles até meses. E mais, alguns destes profissionais não viram partir um pai, uma mãe, um avô, uma avó, porque efetivamente estavam a cuidar de outras pessoas. E nós devemos pensar nisto, se calhar seriamente pensar, e nós, se fosse eu, era capaz de o fazer? E eu acho que isto não nasce connosco. Eu acho que é esta responsabilidade que este grupo profissional tem, nomeadamente os enfermeiros, que nos impele para dizer, nós estamos aqui. Basta nós pensarmos quando nos morre um familiar e nós temos que dar a notícia, somos nós que a damos. E quando são os nossos? Como é que eu digo ao meu filho que morreu a minha mãe, o avô dele? Eu não sei, muitas das vezes, porque não estava lá. Porque estava a cuidar de outras pessoas. Isto é importante nós pensarmos que se nós restringirmos e tipificarmos muito aquilo que nós estamos aqui a dizer, ou se é risco e penosidade, ou se é de alto risco, ou se não é, eu acho que isso não é o importante. O importante é nós reconhecermos a profissão em si. Reconhecermos que estes profissionais prestam serviço, prestam cuidados a uma população, muitas das vezes em condições que nós próprios, eu costumo dizer assim, colocarmos-nos no lugar deles, dizer assim, o que é que nós fazíamos? E de pensarmos que a maioria de nós esteve em casa e estes profissionais estiveram lá, quando nós não sabíamos o que era o Covid-19. Agora todos nós sabemos, até achamos, até desvalorizamos, mas nós na altura não sabíamos. Estes profissionais atiraram-se para a frente, sem saber o que é que ia acontecer. E isto, acho que nos devia dar, dizer acima de tudo, dizer assim, não, merecem mais do que isso. Porque não é fácil nós pedirmos às pessoas para darem mais do que ao que está, porque se todos os enfermeiros fossem fazer aquilo que está no seu código deontológico, está nas suas funções, se calhar nós não daríamos metade do que damos. Mas nós estamos a cuidar de pessoas. Não há segundas oportunidades na saúde. Uma segunda oportunidade pode ser uma morte. Enquanto que eu aqui risco um papel e engano-me e volto outra vez a escrever, na vida e na morte isso não acontece. Nós, no dia-a-dia, temos que estar disponíveis para ouvir as pessoas, para cuidar das pessoas, para ser a única barreira que eles têm entre a vida e a morte, muitas das vezes. E nós não vemos isso. Achamos que, de alguma forma, os profissionais de saúde, eles estão a fazer aquilo para o que lhes pagam. Mas deixem-me dizer-lhe que muitas das vezes não é isso. Muitas das vezes é um sentido de responsabilidade que
que me diz, não, eu não vou sair às 9, vou sair às 10, porque esta pessoa precisa de mim, porque esta pessoa não comeu nada hoje, porque esta pessoa não tomou um banho, porque esta pessoa não vai à casa de banho há 2 ou 3 dias. Eu às vezes costumo dizer que cuidar, e estão aqui mulheres e também homens que também se calhar já foram pais, é importante, nós percebemos isso. O que é que nós fazemos a um filho? Cuidamos dele ao máximo, abdicamos de tudo. Os profissionais fazem isso, os profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros, abdicam de tudo muitas das vezes. Abdicam de estar com os seus para estar com outros. E cuidam deles como se fossem nossos. E isso que nós devíamos aqui pedir é as pessoas pensarem nisto e pensarem que é isto que nós queremos. Eu, quando entrar no serviço de saúde, quer seja numa urgência, quer seja num internamento, numa consulta, eu quero ser bem tratado. Eu quero ser tratado como se fosse um familiar meu. E é isto que nós temos que ver. Agora, se nós pretendemos ter um Serviço Nacional de Saúde aberto simplesmente para fazer o que está tipificado nas profissões, se calhar nós vamos ficar muito aquém daquilo que pretendemos fazer. Eu também não queria roubar o tempo, deixo algum tempo também para os meus colegas poderem falar. Eu deixaria isto uma reflexão da tipificação. Boa tarde a todos os presentes, muito obrigado por nos terem recebido. Eu penso que vocês viram, ainda se devem recordar bem das imagens daquele nosso colega enfermeiro que foi agredido. Este colega recusou apresentar queixa com medo de represálias. E eu acho que isto é... Aquele senhor foi literalmente espancado no seu local de trabalho e recusou apresentar queixa. E esta questão deve-nos dizer claramente que provavelmente a tipificação deste crime tem de passar a ser um crime público. Porque, de outra forma, não é só este colega que lhe aconteceu esta situação. Existem inúmeros profissionais de saúde que, perante esta situação, com medo de serem identificados, com medo de sofrerem represálias, porque eles trabalham num sítio fixo, se tiverem de ter, entre aspas, complicações com a lei, as pessoas sabem exatamente onde é que eles estão. Eles não têm como proteger-se desta situação, quer a gente queremos, quer não. Os filhos. Além disso, temos também a questão dos filhos, etc. Toda a sua família pode vir a ser envolvida. Por isso, urge que este crime passe a ser a tipificação de um crime público para que possa haver, entre aspas, consequências legais para os agressores, sem que haja, entre aspas, o risco ou o medo destes profissionais, destas vítimas, digamos assim, de poderem vir a sofrer represálias, digamos assim. Eu não estou, neste momento, infelizmente, a ver outra maneira de haver justiça nestas situações que não passe por este ponto. Obrigado. Muito obrigada por nos receberem. Muito rapidamente, os enfermeiros têm um dever que vai além daquilo que diz o seu código deontológico, nomeadamente a partir do momento em que estão obrigados ao dever de auxílio. O que é que isto quer dizer? Não podem, por ação ou por omissão, auxiliar, quando em necessidade, aqueles que a nós recorrem, sejam eles utentes, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, ou clientes até, e isto refiro-me aos cuidados de saúde privados. Dito isto, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, os enfermeiros são muitas vezes confrontados com a necessidade de seguir turnos, chamados turnos extraordinários, muitas vezes faltos turnos extraordinários, porque as ausências já são previamente conhecidas e, portanto, do ponto de vista legal, esse é falso trabalho extraordinário, porque não é intempestivo, e são confrontados às vezes com a própria necessidade de incorrer em crime de abandono e exposição de menor, porque essas pessoas, que são os enfermeiros, também têm familiares e têm filhos menores a cargo. Ora, quando eu sou uma enfermeira, que tenho o meu horário de trabalho para sair até às 2 ou 3 da tarde, sou confrontada com a necessidade de seguir o meu turno de trabalho até às 10 da noite e tenho o meu filho, que não tenho mais ninguém para ir buscar ao jardim de infância, eu estou a incorrer no crime de exposição e abandono menor. E posso ser denunciada à Comissão de Proteção de Menores. Portanto, existe aqui um conflito de direitos, efetivamente. Eu não posso deixar de prestar auxílio porque estou ética e deontologicamente obrigada a prosseguir o meu turno de trabalho. Sou confrontada com essa obrigação no momento em que estaria a preparar-me para sair. No entanto, a minha chefia diz-me, porque não tem recursos humanos, estas carências são previamente conhecidas. Aliás, a carência de recursos humanos é transversal no Serviço Nacional de Saúde. Me coloca sobre mim essa obrigação. E eu não consigo afastá-la. O Código de Trabalho diz que eu sou obrigada a prestar 2 horas de trabalho, ao abrigo do Código de Trabalho, como trabalho extraordinário e não mais do que isso. O que é certo é que não existe ninguém para me substituir, eu tenho que prosseguir o meu turno. Eu já esgotei o tempo. Muito obrigada, peço desculpa. Ora, muito obrigada então pela vossa presença aqui. Quero-vos só dizer então, para dar nota, que
como esta petição tem 31.875 assinaturas, vai ser objeto de apreciação em plenário e depois serão informados quando isso ocorrerá. Muito obrigado pela vossa vinda aqui. Muito obrigada.